Depois de encontrar e capturar o vampiro da cidade de Saint-Denis, eu o levei até um local descampinado. O meu objetivo era amanhecer o dia nesse local e observar se iria acontecer alguma coisa com ele quando o sol nascesse. Fiz exatamente como planejei, mas não aconteceu nada com o vampiro. A sua pele não queimou como nas lendas. Com o plano A fracassado, parti para o plano B. Ganhar uma recompensa com ele ao entregá-lo na delegacia da cidade. Essa foi a maior recompensa que eu recebi até hoje. Trabalhar como caçador de recompensa tem suas certas vantagens. Trust me, you won't regret it. Hoje, o meu objetivo é ir caçar o alce lendário, mas primeiro preciso resolver um pequeno probleminha no estábulo da cidade. Infelizmente, vou ter que vender um dos meus cavalos. Por mais que eu goste de todos eles, não consigo ficar com todos. Isso porque o custo para manter 4 cavalos assim, meu compadre, é muito alto para mim agora no momento. E como eu ainda não consegui atingir o objetivo de comprar um pequeno rancho, terei que escolher um deles para ser vendido. E a escolhida dessa vez será ela, a Jurema. Tomara que quem a compre dê os devidos cuidados que ela merece. E é isso, meu compadre, venda feita, agora é hora de partir, já que estou com uma preocupação a menos na minha mente. Mas antes de eu sair dessa cidade, primeiro eu preciso me prevenir, já que eu tô saindo para uma caçada. E nada melhor do que cuidar bem das minhas armas, né, meu compadre? Então eu vim até esse armeiro da cidade, nesse senhorzinho japonês que se chama Kimitora. Então eu entreguei a ele o meu revólver de vaqueiro para fazer algumas gravações e mudar a cor do cabo. Entreguei a ele também meu rifle Rolling Block para melhorar algumas peças, já que vou caçar um animal de grande porte. Feito isso, meu compadre, agora que as minhas armas já estavam melhoradas, agradeci o senhorzinho japonês Kimitora, montei na minha égua e parti para a minha próxima jornada. Mas na hora de ir embora, eu não esperava encontrar esse grupo de garotos tirando onda da minha cara. No começo até que eu não tava nem ligando muito. Mas depois em seguida, faltou pouco para eu mostrar para eles que não se deve tirar onda com caipira. Agora eu acho que eles aprenderam a ser mais respeitoso com o pessoal do interior. Outra coisa que eu não esperava era que esse cara que tá passando de cavalo fosse da família deles. E justamente por eu não saber, acabei caindo em uma emboscada. Levei 4 tiros sem ter nem chance de reagir. A minha sorte foi o policial que estava aqui na esquina. Estou muito ferido e agora minha única chance é chegar até o consultório médico. Ao entrar no consultório, sou atendido pelo médico. E mesmo após ser medicado, o doutor recomendou que eu ficasse alguns dias de repouso. De volta na ativa, agora eu já tava bom todo novamente, né, meu compadre? Não estou 100%, mas já dá pra gente pegar a estrada em direção a onde fica a região do Apiti lendário. Na saída da cidade, encontrei um pequeno lago, então pensei em passar nele e colocar meus cavalos para matar um pouco da sua sede. Essa minha égua preta ainda é muito cismada, ainda não se acostumou comigo e por isso não bebe água por perto onde eu tô. Enfim, enquanto meus cavalos ficam saciando a sua sede, vou aproveitar para pescar um pouco. E
não demorou muito, meu compadre. Com técnica e paciência, o peixe acabou fisgando logo no meu anzol. Parece que é um peixe bem grande. Fez uma pequena luta logo no início, mas logo se cansou. E aí, meu compadre, foi só arrastar ele para a beirada aqui do dique. Consegui pegar um esturjão de lago com mais de 6 quilos. O problema é que o coitado não tá muito bem de saúde. Isso porque essa água tá contaminada e ele está muito tempo exposto a ela. E é isso, meu compadre. Então vou devolver o bichinho para ele viver o resto dos seus dias aqui no lago. Swim away, little fella. Pronto, peixinho feliz de volta no seu habitat. Agora é hora de eu pegar o beco de volta novamente. Let's go, girl. Ao montar novamente na minha égua preta, percebi que ela já está mais calma. Acho que ela já está começando a se acostumar comigo. Já do outro lado da cidade, fico meio desconfiado que tem um cara me seguindo. E na sequência, passo por 2 caras em uma ponte que reagem um pouco meio estranho comigo. Mesmo assim, não me importei muito e segui o meu caminho. Mas aqui no Velho Oeste, qualquer coisinha fora do normal, a gente já tem que ficar atento. Hey there, you got a moment? Hey, we got a proposition for Mais outra emboscada. this. Fork over what you got. Tenho que me manter calmo até o último instante. You ain't getting no more warnings. Anything left of you, Barry, you son of a bitch? Do that. Oh. Os 3 primeiros que eu vi já se foram, mas apareceu mais um que estava escondido à espreita. You ain't gonna see another day. Damn fool outfit. Um bando de otários pensou que estava assaltando qualquer um. Após eu saquear esses otários, eu dei uma olhada na carroça deles para ver se encontrava algo de valioso. Mas não tinha nada, meu compadre. Parece que eu era a primeira vítima que eles queriam fazer no dia. E com esse acontecimento, não posso dar bobeira, né, meu compadre? Já que eu tô achando que tem um outro grupo deles um pouco mais à frente. E como eu não quero arriscar o caneco e essa minha outra égua pretinha em outro tiroteio, então eu vou dar uma volta pela região, meu compadre, por outra rodagem. Mais à frente, após eu cumprimentar um moço próximo a uma plantação, Mister? Morning. eu me deparo com a cena desse cara em cima do seu cavalo. Ah, please, help. O cara tá tão ferido que acabou não aguentando e caiu do seu cavalo no chão. I need a doctor. You got it. You got All it. right, friend. All right. You're gonna be okay. You gonna help me? Com pena, decido ajudar ele e o coloco em minhas costas. Please, do something. Como a cidade não tá tão longe, vou levá-lo até o médico. Só espero que ele não morra. I'll get you help. Just stay alive. Okay. Okay. Aí, meu compadre, não contei outra. Coloquei ele na garupa da minha égua pretinha e piquei o pé até o médico da cidade. My arm. I can't feel it anymore. Ao chegar em frente ao consultório, ele relatou para mim que não consegue mais sentir o seu braço. All right, friend. All right, we're at the doctor. Tomara que seja apenas alucinações da cabeça dele. Oh, good God. Quickly, bring him in here. Right here. Sit him down in this chair. Ao entrar no consultório, o coloco na cadeira, assim como o doutor indicou. What happened? Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor.
Após o médico analisar, ele decide qual a melhor opção que tem a se fazer, e a notícia não é nada boa. I'll save as much as I can, but I'll have to amputate. What did you say? Try to breathe. Para que ele não venha sentir tanta dor, o médico aplica nele uma anestesia. There you are. That'll knock him out for a while. As próximas cenas a seguir será bastante impactante, e por isso o médico me aconselha a não ficar ali no consultório. You do not want to see this. Sorry it's come to this. Jesus. É, realmente, meu compadre, o cara tem que ter o estômago muito bom pra conseguir ver essa cena. Well, you're in a bad way. But you'll pull through. Mesmo depois de tudo isso que eu vi, elogiei o doutor pelo belo trabalho que ele fez. That was good work, Doctor. He's lucky. Wounds like that'll kill you if you aren't careful. He's lucky he just lost the arm. Bom, agora não há nada a se fazer, a não ser deixar o paciente descansar. De volta com a minha égua pretinha, chamo o Caneco, já que eu não vejo ele e nem sei aonde ele se meteu. E olha só esse danado, o encontro aqui em um beco. Agora reunido comigo novamente, eu o chamo para me seguir na nossa viagem. Volto pela mesma estrada por onde viemos, aonde mais à frente acabo cometendo um erro. Tento cortar caminho pelo pântano e acabo me perdendo. Mas não há o que temer, pois eu sei me cuidar muito bem contra os animais que vivem por aqui. Mas o problema não são os animais, e sim os moradores que habitam nessa região. Hello there, mister. Hello. Achei uma cabana, e nela havia um homem sentado em sua varanda, e eu queria apenas uma informação de como sair dessa região do pântano. You must be real lonely out here, friend. Até aqui, aparentemente tudo normal. Hello, mister. So, you hungry, huh? I got food. I got food inside. Come along. O cara acaba sendo até bem simpático comigo, me convidando para comer em sua casa. E bom, já que o cara foi super gente boa comigo, eu não quis ser mal educado com ele. Mas ao chegar na varanda, algo me dizia para eu não aceitar esse convite. Fiquei pensativo por alguns instantes, mas resolvi não confiar na minha intuição, o que acabou sendo o meu maior erro. Now come here. Don't you hate old Sonny now? Don't hate him. What? Oh, you struggled and you lost. But it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. See? Friendship ain't so tough. And neither is you. Acordo desorientado e com um sentimento ruim dentro de mim. Oh, my Lord. Minhas forças estão todas esgotadas. Errei feio, eu não deveria ter confiado nesse cara. Desorientado, ainda não sei muito bem aonde eu estou, então decido seguir um sinal de arco-íris que apareceu na minha frente. Depois de passar um tempo procurando, finalmente eu chego de novo na casa desse desgramado e o encontro na varanda, mas dessa vez a conversa vai ser outra. Not you again. O desgramado ainda conseguiu fechar a porta da frente e estava tentando fugir pela porta de detrás. Stay
Stay away from me! Hardly touched. I don't want you near me. Stay away from me! Agora finalmente eu vou ter minha vingança. Any tighter and I'll ejaculate. Stay away from me! I hate you. Get lost. Mas esse ainda não é o fim da minha vingança. Primeiro pensei em colocá-lo para o jacaré, mas só que eu não sei se era algum amigo dele que começou a me atacar de repente. E eu preciso resolver isso. Problema resolvido, e como não chegou nenhum outro jacaré para comer ele, bolei um outro plano em minha mente. Trouxe ele de volta para sua casa e pretendo finalizar ele por aqui. Primeiro vou despejar uma gasolina que eu encontrei aqui na casa dele. E para completar, vou colocar umas 2 dinamite grudadas aqui nele. Pronto, meu compadre, vingança concluída. Agora ele não vai conseguir se aproveitar de mais ninguém. Agora preciso descansar para recuperar minha força e voltar para a jornada novamente.